Olá pessoal, bom dia. Quem está aqui na sala e quem está em casa também. A gente vai iniciar a nossa aula de hoje com a página 20 do nosso livro, tá? O uso dos recursos naturais dentro do Complexo Regional Centro-Sul, tá? Deixa eu colocar aqui na página para vocês, para a gente seguir. Deixa eu só aumentar aqui a tela, porque tá difícil de compreender. Bem, então como a gente já vinha falando há um tempo atrás, o Complexo Regional Centro-Sul, ele é um dos complexos regionais que concentra a maior parte das atividades industriais, tá? Não só do ponto de vista de diversidade de tipos de atividade industrial, mas também a grande concentração de indústrias dentro do território brasileiro se concentra justamente nesse complexo regional. Então, nada mais esperado que, dentro desse complexo regional, a gente tivesse uma grande exploração dos recursos naturais. Ou seja, a exploração dos recursos naturais, dentro desse complexo regional, ela também é uma atividade econômica e muito importante, porque vai oferecer matéria-prima necessária e suficiente para a atividade econômica industrial. Exatamente, tá? Então, aí, essa exploração dos recursos naturais, ela visa, então, atender às demandas tanto da indústria quanto do agronegócio, mas também as demandas da sociedade, tá? Só que o uso e a exploração intensiva desses recursos, como vocês observam aí, vão trazer, é claro, alguns tipos de prejuízo ao meio ambiente, tá? Porque a exploração ela vai ser tão intensa que, em muitas situações, não vai ser possível que o meio ambiente ele se recupere daquele processo de extração, seja lá de qual recurso natural foi extraído, tá? Então, é justamente esses impactos que a gente vai observar na aula de hoje, tá? Então, para a gente analisar aí, já como funciona essa questão da exploração dos recursos naturais, vamos observar essas três imagens que vocês observam aí na tela, tá? Na primeira, a gente tem uma mina de ferro em Minas Gerais, ou seja, em Minas Gerais é um dos estados onde a gente tem a maior exploração, ou seja, a maior atividade de extrativismo mineral, tá? Na imagem B, a gente tem justamente usina hidrelétrica na ilha de Solteira, no Paraná, e na letra C, colheita de arroz no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Então, percebam que a gente tem aqui na letra A a exploração de minério, aqui na letra B a gente tem a exploração do recurso, no caso da água, e na letra C a gente tem a exploração do solo, tá? Então, os recursos naturais dentro desse complexo regional, eles são bastante explorados de forma muito intensa. Então, vamos aí à nossa primeira questão. Ela fala o seguinte: você saberia apontar algum recurso natural explorado na região centro-sul? Justamente esse que a gente acabou de falar, tá? O solo, recursos hídricos, no caso a água, e minerais e energéticos, tá? Então, podem atualizar aí, quem está em casa e quem está aqui na sala. Aqui, viu, Vitor? Aqui, ó. Solo, recursos hídricos, minerais e energéticos, tá? Oi? Sim. Se a gente for pensar do ponto de vista de quais recursos eles acabam sendo mais explorados para fornecer
para atender, no caso, as demandas da indústria, do agronegócio e da sociedade, a gente tem a exploração aí do solo, com toda certeza. E, claro, também dos recursos hídricos, né? E além de usar para agricultura, tem várias coisas, por exemplo, para procurar petróleo, né? E a atividade mineradora também. Está explorando um recurso natural que vai estar presente realmente no solo. Vamos lá, posso seguir? Seguindo aí com a segunda questão. Peraí. Foi. Mas a segunda. Não, a gente vai para ela agora. Terminou a primeira? Sim. Então vamos para a segunda e para a terceira. Vamos lá. A segunda questão, ela diz o seguinte, ó. Observe as imagens e aponte qual o recurso natural explorado em cada uma das imagens. Então, bastante simples, né? Que eu já havia comentado com vocês. Na letra A, o minério de ferro. Na letra B, a água. E na letra C, o solo. Só isso. A, minério de ferro. B, água. E C, o solo. E aí a terceira questão, ela diz o seguinte, ó, com qual finalidade esses recursos são explorados? O minério de ferro, ele é explorado justamente para ser utilizado na indústria, tá? Na fabricação de aço e outras ferramentas, máquinas, veículos e outros produtos que necessitam de ferro em sua composição. Já a água, ela é explorada tanto para o consumo dentro da agricultura, dentro da indústria, dentro das nossas residências, mas também ela é explorada para a geração de energia. E por fim, nós temos a exploração do solo, onde ele é feito para a produção de alimentos. Essa aí está bem fácil, vocês podem já atualizar aí, tá? Quando concluírem, podem me dizer, tá? Essa da questão número 3, vocês podem até resumir, tá? Porque tá bem claro aí, acredito que todos entenderam, mesmo se não copiarem a resposta aí completa, tá? Leonardo. Pronto. Então, seguindo. É como vocês puderam já perceber, o solo existente dentro da área que compreende o Complexo Regional Centro-Sul, ele é um solo bastante rico em diferentes minérios. Por isso que a atividade mineradora, ela é tão explorada naquela região, tá? Deixa eu só ver quem chegou aqui. Ok, ela é tão explorada nessa região. E aí é claro que muitas cidades, ao longo da história de expansão do território brasileiro, elas surgiram em função dessas atividades que foram desenvolvidas através da atividade mineradora, Peraí, tá? tio. Volta no segundo, no terceiro. Voltei. Posso seguir? Calma aí. Uhum.
E agora, pessoal, posso? Podemos seguir? Tô passando, posso não tique não, calma aí. Pode. Ok. Pronto. Pronto. Seguindo aí, ó, com o texto na página 21, como eu estava falando com vocês. Então, dentro do Complexo Regional Centro-Sul, ele vai se destacar justamente por concentrar grande concentração de recursos naturais, tá? Principalmente grandes reservas de minerais. E dentro desse complexo regional, a gente vai ter um estado aí que justamente se destaca mais, pois grande parte do seu território concentra aí grandes reservas de diferentes minerais, que a gente vai conhecer daqui a pouco, tá? Então, aí é justamente o estado de Minas Gerais. E muitas cidades, como vocês sabem, que eu havia comentado anteriormente, elas surgiram em função da exploração desses recursos minerais, como, por exemplo, Ouro Preto, Mariana, Sabará e São João del Rei, tá? Então, de modo geral, o estado de Minas Gerais ele vai ser o mais rico em recursos minerais do complexo Centro-Sul. Essa característica, é claro, ela é devido à formação geológica do solo nessa região bastante antiga, tá? Então, observem aí o mapa que aparece aí na tela para vocês, tá? Ó, principais jazidas brasileiras, ou seja, principais áreas onde a gente encontra jazidas de alguns tipos minerais. Todos esses que vocês estão observando aqui na legenda são encontrados dentro do território brasileiro, tá? Oi? Não, são áreas onde a gente tem a concentração deles. Então, vamos lá. A gente tem aí, justamente, jazidas de alumínio, jazidas de cobre, carvão, diamante, estanho, ferro, manganês, nióbio, níquel, ouro e petróleo e outros, tá? A maioria são com a questão humanitária, mas importante mesmo é o ferro. Dependendo da atividade industrial, tá? Que for utilizado. Mas como muito do que se utiliza na indústria se utiliza ferro na composição, a gente pode dizer que ele é bastante importante por esse motivo. Ó, então, como resposta para essas questões, tá? A primeira diz o seguinte: analise o mapa com atenção e aponte a formação geológica, né? E aponte a formação geológica marcante nos estados, mais marcante no estado de Minas Gerais. Então, a gente vai ter justamente aí o chamado escudo pré-cambriano. Coloquem aí como resposta da primeira, tá? Na segunda, nós vamos ter lixos minerais presentes na região Centro-Sul. Eles estão igualmente distribuídos por esse complexo regional. Então, o Centro-Sul, ela é uma região, um complexo regional bastante específico, porque ele vai ser possível encontrar nele jazidas de todos os minerais que a gente encontra aí descritos nessa legenda, tá? Então, podem colocar essa pequena observação aí no livro de vocês também. Não precisa...
E alguns estados, como vocês vão perceber, o território de alguns estados, eles não apresentam jazidas diversificadas de minerais, e em outros a gente vai ter algumas coberturas sedimentares, tá? Onde a gente não tem jazidas de nenhum tipo mineral específico, tá? Hoje tem uma linha bem grande ali que você embaixo da pessoa. Ó, essa terceira questão, ela diz o seguinte, ó. O quadrilátero ferrífero é uma região delimitada pelos municípios de Belo Horizonte, Congonhas, Santa Bárbara e Mariana, ou seja, 4 municípios aí distintos. Trata-se de uma região caracterizada pelas expressivas reservas minerais. Com base nisso, identifique no mapa os minerais presentes na região do quadrilátero ferrífero. Então, quando vocês ouvirem falar essa expressão, esse termo, quadrilátero ferrífero, vocês já sabem que é uma determinada região dentro do estado de Minas Gerais, onde a gente tem uma grande concentração de reservas minerais, compostos aí por 4 municípios desse estado, tá? E aí o exemplo dos minerais que podem ser encontrados é justamente o ferro, a bauxita, o níquel, o manganês e o nióbio, tá? Todos atualizaram aí essa página? Sim. Vamos lá, seguindo. Então, o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, ele é composto por rochas que se formaram há aproximadamente 4 bilhões de anos, tá? E essas rochas formam o que chamamos de escudo pré-cambriano, ou seja, escudo cristalino, tá? Ela não é uma rocha sedimentar, tá? Que concentrava expressivas reservas de ferro, manganês e aqueles outros que a gente tinha visto anteriormente. Seguindo. Obviamente que parte do que é utilizado dentro dessa exploração dos recursos minerais, dentro do Complexo Regional Centro-Sul, não é apenas utilizado dentro da indústria interna, tá? Parte do que é explorado é justamente utilizado para o mercado de exportação. Então, as reservas de minerais, elas possuem grande importância econômica para a região Centro-Sul de todo o país, pois o Brasil, ele é um grande exportador de commodities, tá? E o que viria a ser, então, essas commodities? Nada mais é do que uma palavra inglesa. Não. Só um momento. Pronto, esse termo commodities, como vocês observam aí, nada mais é do que uma palavra de origem inglesa que indica produtos pouco ou nada transformados, ou seja, basicamente a matéria-prima que pode ser exportada, tá? Voltados aí para a exportação, ou seja, tanto os recursos minerais quanto os produtos agrícolas que aqui são produzidos, sobretudo nesse complexo regional. Então, tudo isso é o que a gente chama de commodities dentro do mercado internacional. A gente pode destacar dentro do cenário de exportação alguns países que compram muito produtos brasileiros, como, por exemplo, China e Estados Unidos. São grandes consumidores de exportação que importam commodities dentro do Brasil. Então, vamos lá, seguindo. Ainda não. Pronto. Só um momento, tá? Bem, o destaque, então, aí dentro desses recursos minerais disponíveis dentro do território brasileiro, tá? E que possui uma das maiores reservas do mundo, é justamente o nióbio, tá? Aproximadamente 98% dos recursos está localizado no nosso país. Então, o Brasil ele é bastante rico nesse recurso mineral, tá?
E aqui, destacando alguns municípios onde a gente encontra as maiores reservas, as maiores jazidas desse recurso mineral, tá? E o nióbio, ele é utilizado, tem grande importância aí, como vocês observam, para a fabricação de aços, ou seja, a adição deles em alguns componentes que são feitos em sobretudo de aço, né? Vai gerar aí uma maior resistência a esses produtos, sobretudo à corrosão desse material, tá? Outro recurso mineral bastante importante, que é bastante explorado dentro do território brasileiro, é justamente o petróleo, tá? Como vocês estão observando aí. Um momento. Vamos lá. O Complexo Regional Centro-Sul, ele possui uma das maiores reservas de petróleo do país, tá? Esse recurso, além de fundamental para a produção de energia no Brasil e no mundo, também é matéria-prima para a produção de plásticos, borrachas, fertilizantes. E em 2006, a Petrobras descobriu uma das maiores reservas de petróleo do mundo, o chamado pré-sal, tá? Então, as reservas de petróleo que são extraídas do pré-sal, tá? Elas estão na camada abaixo dela, ou seja, onde há também reservas de gás natural, tá? Então, a gente tem aqui em áreas do oceano, a gente tem a área aqui do pré-sal, no fundo oceânico. Essas reservas de petróleo foram descobertas abaixo, mais profundamente, do fundo do oceano, tá? Então, é claro que demanda bastante tecnologia para a extração desses recursos, tá? A extração do petróleo no pré-sal. Vamos lá, seguindo. Na página 23, a gente tem aí a primeira questão, e ela diz o seguinte, ó. Em 2019, o município com maior produção de petróleo foi Maricá, no Rio de Janeiro, com 150,1 mil barris diários. Volte ao mapa das principais jazidas e circule no mapa a seguir a área de produção do petróleo mais próxima do município de Maricá. Então, a gente tem aí mostrando a região onde o petróleo ele é explorado, próximo do município de Maricá, no Rio de Janeiro, tá? Justamente aqui, ó, a localização da área do pré-sal. Justamente aquela imagem que eu havia mostrado para vocês aqui anteriormente, tá? É justamente nessa área aqui, circulada em rosa no mapa, onde ocorre a exploração do petróleo no chamado pré-sal, tá? Vamos lá, seguindo. Sobre os efeitos do pré-sal nas exportações de petróleo pelo Brasil, observe o gráfico a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, de acordo com o gráfico, exportações de petróleo em milhões de barris. Então, percebam que, desde o início, quando houve o processo de descoberta dessa exploração, a partir do ano aqui de 2006, a gente observa que as exportações de petróleo, elas só tiveram uma tendência de crescimento, tá? Em alguns períodos do ano, houve alguns momentos de oscilação, mas isso é reflexo de algumas outras questões políticas do país e econômica, e também relacionadas ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, já que o petróleo ele é considerado também uma commodity, então o preço das commodities eles não são definidos pelo país que produz, mas sim pelo mercado internacional que define o preço daquele produto, tá? Então a questão aí fica o seguinte, ó. Com base na observação do gráfico, a descoberta do pré-sal aumentou ou diminuiu as exportações de petróleo no Brasil? Justifique. Então, como a gente já havia observado, né, exceto no ano de 2011 e 2014, houve um aumento progressivo das exportações. Coloquem aí. Exceto em 2011 a 2014, exceto em 2011 e 2014, nos outros anos, houve um aumento expressivo das exportações.
Ou seja, então, em termos econômicos, isso foi bastante importante, tanto para a economia brasileira, mas principalmente para a economia regional do Complexo Centro-Sul, já que é lá que se localiza essa área de exploração do petróleo. Pronto, até aqui, pessoal, a gente viu como funciona a exploração dos recursos naturais, ligados principalmente aí a minério, tá? A partir da página 24, a gente vai ver, então, a exploração do uso da água. Como é que esse recurso natural ele é explorado dentro desses complexos regionais e quais os impactos que podem ocorrer a partir dessa exploração, tá? A gente inicia, então, essa página mostrando aí um mapa Brasil, regiões hidrográficas, tá? Observem que, para que vocês entendam a divisão regional que está acontecendo aí. Só um momento que eu já vou seguir com vocês, tá? Vamos lá. A primeira interpretação que a gente precisa fazer desse mapa é justamente essa linha em vermelho, clarinha, que tem aqui, ó. Vocês estão vendo aí no meio? Os complexos regionais. Mas vocês observaram que, ao fundo dessa divisão, a gente tem um mapa aí distribuído em algumas cores e que não respeita o limite dos estados, perceberam? Então, o que é que isso acontece? Desculpa. Não respeita o limite dos estados e nem respeita o limite daquela divisão regional, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Por que isso não acontece? Porque ao fundo desse mapa, ao fundo dessa linha vermelha que divide os complexos regionais, a gente tem justamente a divisão do território brasileiro em regiões hidrográficas, ou seja, o território aqui está dividido em 12 regiões hidrográficas, como, por exemplo, a região hidrográfica. Exato, região hidrográfica amazônica, Tocantins-Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico Nordeste Ocidental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste, Sudeste, Sul, Paraguai, Paraná e Uruguai. Então, todas essas são 12 regiões hidrográficas que a gente pode dividir o nosso território. E o que viria a ser, então, essas regiões hidrográficas, tá? O território, ele é dividido conforme as principais bacias hidrográficas que a gente encontra dentro do território brasileiro. Então, ou seja, a primeira região aqui, destacando a região hidrográfica amazônica, ela vai receber esse nome justamente por conta do rio Amazonas e da área de influência dos seus rios, do rio principal e dos seus afluentes, tá? E o mesmo acontece para as outras regiões hidrográficas, tá? Segue a mesma ideia. Então, percebam que, além das características regionais, a gente pode considerar outros aspectos para dividir o território brasileiro em regiões, tá? E não só aquelas duas que a gente já vem falando há algum tempo, né? A do IBGE e a dos complexos regionais. Vamos lá, seguindo então, para a gente continuar falando sobre a exploração dos recursos hídricos, tá? A primeira questão, ela diz o seguinte: cite as regiões hidrográficas que estão integralmente presentes no Centro-Sul. Qual a importância econômica dessas bacias hidrográficas, tá? Então, de acordo com o mapa, se a gente for olhar as regiões hidrográficas que estão integralmente presentes no Centro-Sul, no Complexo Centro-Sul, a gente pode destacar, então, aí, a bacia do Atlântico Sudeste, aqui, não é isso? Bacia do Atlântico Sul, também. Bacia do Paraguai, Paraná e Uruguai. São exemplos de bacias hidrográficas que estão concentradas exclusivamente nesse complexo regional, tá? E qual a importância, então, dessas bacias hidrográficas? A gente sabe que a água é um recurso importante tanto para a atividade industrial, para a agricultura, para consumo humano
mas também para a geração de energia, tá? Então, percebam que a gente está falando de um complexo regional mais desenvolvido industrialmente, onde a gente tem a maior concentração populacional, então a gente, consequentemente, necessita de uma grande disponibilidade de água para atender todos os setores da economia, incluindo as atividades, né, o consumo humano que são aí necessários, tá? Então, como resposta, coloquem aí, tá? Elas são fundamentais. Vamos lá, Vitor. Elas são fundamentais. Para onde, Vitor? Para a geração de energia elétrica, transporte, irrigação e abastecimento da população. Sim, essa questão do transporte dentro das bacias hidrográficas, eu já havia comentado com vocês em aulas anteriores sobre, quando a gente falou sobre o processo de expansão territorial dentro do Brasil. Os rios que existem dentro do território brasileiro, eles foram de grande importância, pois possibilitaram e facilitaram esse processo de expansão do território, né? De avanço da parte litorânea mais para a parte do interior do continente, tá? Do território brasileiro. Então, até a atualidade, manteve-se essa importância das bacias hidrográficas justamente para o escoamento de produções em algumas áreas, então, e para o transporte de pessoas também. E aí o primeiro destaque sobre a exploração dos recursos hídricos é justamente essa usina que vocês estão vendo aí, localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, justamente no Rio Paraná, a famosa usina de Itaipu. Eu vou ver se eu disponibilizo um vídeo para vocês que mostra o processo de construção dessa usina, tá? E lembrando que essa usina ela foi construída a partir dos investimentos tanto do governo brasileiro quanto do governo do Paraguai, tendo em vista a sua localização, tá? Pulando aí para a página 25. Vamos lá. A gente precisa entender que, quando a gente fala dessa questão da exploração dos recursos hídricos, a gente já observou, de acordo com aquele mapa, as regiões hidrográficas que ficam dentro do Complexo Regional Centro-Sul, a gente viu que há uma grande disponibilidade de água, tá? Mas quando a gente está falando que o Brasil ele é um país muito desigual, a gente precisa entender que em algumas regiões, mesmo tendo essa disponibilidade de água, parte da população ainda sofre com a escassez desse recursos, sobretudo pela a falta de disponibilidade de água encanada, tá? Vamos analisar então esses dois mapas para a gente seguir então aí com as questões. No primeiro mapa a gente tem cobertura da água, percentual da população, cobertura de esgoto e o percentual da população, tá? Então vamos lá. Dentro do território brasileiro, pelo que a gente observa, grande parte da população ela tem a disponibilidade de água, como a gente está observando aqui, né? Chega, em algumas regiões, passa acima de 80%. Mas quando a gente vai ver a rede de saneamento básico, para saber se essa rede de saneamento ela atende realmente toda a população brasileira, a gente vai ver que a porcentagem ela é bem menor. Tá? Então, em alguns pontos, ultrapassa um pouco mais de 70% da população que tem acesso à rede de esgoto. E é claro que, quando a gente fala de recursos hídricos e disponibilidade de água para a população, a gente precisa entender o outro lado, que é justamente o tratamento do esgoto que é produzido pelas casas, indústrias, em geral. Por quê? O não tratamento desses esgotos, eles podem contaminar
a principal fonte de reserva de água que nós temos em grandes, dentro de todo o território brasileiro, que são justamente se eu não trato o esgoto vai para onde? Para o rio. Exatamente. Então percebam que é importante ter a água, obviamente, mas é necessário que ações de tratamento de esgoto elas sejam mais efetivas, tá? E atinjam um maior número de cidades dentro do território brasileiro para garantir, é claro, a qualidade da água para essa população, tá? Vamos lá, a gente tem 3 perguntas aí para responder, eu vou comentando com vocês, tá? Vocês já estão observando aí, e enquanto vocês escrevem, a gente vai comentando um pouco mais sobre elas, tá? Comecem aí que eu já inicio aqui com vocês. A primeira, ela diz o seguinte: compare os mapas e aponte qual o problema mais grave que atinge o Centro-Sul. Então, comparando os 2 mapas, de acordo com o título deles, a gente viu que é justamente a cobertura de esgoto. Alguns estados atendem menos que a metade da população, tá? Como vocês podem observar aí no mapa. De acordo com a tonalidade do roxo, quanto mais claro, menos a população é atendida pela rede de esgoto, tá? Aí a segunda questão, ela fala o seguinte, ó. A partir da observação do mapa, explique Léo, qual a situação. Oi, tá em que página? tá na página 25. 25. Tá bom. Você pode voltar na segunda questão da página 24? Posso. Deixa eu só finalizar essas 3 que eu volto lá. Tá. Atualizando essas. Vamos lá. A partir da observação do mapa, explique qual a situação do saneamento básico no Centro-Sul em relação aos demais estados. Então, apesar do que a gente viu que em alguns estados nem metade da população dos estados que compõem ali o Centro-Sul é atendido pela rede de esgoto, se a gente comparar com outras regiões, o Centro-Sul, a cobertura de esgoto, ela apresenta ainda assim os índices melhores do que outros estados. Por exemplo, quando a gente compara ali, ó, a parte dos estados que compõem o Centro-Sul e a gente vai olhar ali na região norte e parte do Nordeste, a gente vai ver que o atendimento ao saneamento básico, a rede de esgoto tratada, ela é inferior ao Centro-Sul, tá? Então, esse não é um problema exclusivo da região amazônica, do complexo da Amazônia, do Nordeste ou do Centro-Sul, mas ele é mais grave, sobretudo, nas regiões Norte e Nordeste. Vamos lá, a terceira questão. Em ciências, você está estudando sobre saneamento básico. É isso? Confere ou não? Massa. Sim. Com base nos seus conhecimentos, explique quais as consequências para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de serviço. Então, quais são os impactos negativos para a população que não tem o acesso ao saneamento básico? De modo geral, a gente entende que já reduz a qualidade de vida da população, tá? E claro que o principal ponto negativo aí é a contribuição para a proliferação de doenças, tá? Que, em sua maioria, oferecem grandes riscos à saúde humana. Então, copiem aí, tá na tela. Quem está em casa, quando terminar de atualizar, me avisa, tá? Tá.
Sim, pessoal, só lembrando que quem está com o livro ainda da segunda unidade, que ainda não trouxe, livro da primeira, da segunda e da terceira unidade, que ainda não trouxe para correção, tragam, tá? Não esqueçam, porque isso vai compor a nota de vocês, e quem não trouxer o livro fica sem nota. Então, não esqueçam. As fichas também, Pronto, tá? Leonardo. Pronto, quem tiver ficha em casa que precisa entregar também, que fez, aí esqueceu de entregar e ainda está com ela, pode vir entregar também. Mas eu Então tenho vamos lá, muita coisa para atualizar no livro 2, aí eu posso entregar quando? o mais rápido possível, Tá certo. o mais rápido possível. Então vamos lá. E aí é claro que, diante desse problema da falta do tratamento de esgoto, que a gente viu que em vários estados brasileiros ele é presente, tá? A gente precisa entender que há outros impactos relacionados aí à água dentro do complexo regional Centro-Sul. Mas esses impactos que a gente vai ver agora, eles não são exclusivos apenas desse complexo regional, tá? Eu estou falando então aí do descarte de lixo irregular nos cursos d'água, ou seja, a poluição por resíduos sólidos, e também o próprio desperdício de água, tá? E claro que esse tipo de situação, já que a água que é consumida em diferentes atividades da economia e também pela população brasileira, ela advém dos rios, tá? Um outro problema que pode intensificar a falta de água ou até mesmo chegar a uma crise hídrica bastante séria é justamente a ausência de chuvas por longos períodos, tá? Porque além de não alimentar os rios, consequentemente não alimenta os reservatórios de água, tá? E claro que todos esses problemas ligados à poluição e ao desperdício, eles vão ser mais comuns aonde? Nas cidades ou no campo? Na cidade. No, O desperdício de água ele vai ser muito mais comum e muito mais intenso nas cidades. Vamos lá, seguindo para a página. tio, volta na página 24, na terceira questão. Sim, vamos lá. A segunda, na verdade, a segunda. Não, a segunda a gente não fez, não. Essa é de pesquisa, a segunda questão. Não, a segunda, deixa eu ver aqui o negócio. A segunda é de pesquisa, a gente pulou ela. Então vamos lá. Vamos trabalhar esses dados aí dessa página, tá? Só para a gente ver o que fala sobre eles. Vamos lá. Temos aí duas imagens, uma mostrando Sistema Cantareira em São Paulo durante a crise hídrica e moradores protestam contra a falta de água em São Paulo, tá? Então aí o que foi que aconteceu, essa crise hídrica em São Paulo, tá? Apesar das expressivas reservas hídricas que a gente viu lá naquele mapa, como vocês viram, que a gente tem a concentração de algumas bacias hidrográficas dentro do complexo regional Centro-Sul, tá? O Centro-Sul ele já enfrentou durante um período graves problemas de abastecimento, isso nos anos de 2014 e 2016, tá? Então, o estado mais populoso do Brasil, São Paulo, né, passou por uma grave crise hídrica devido à combinação de um período de baixa pluviosidade associado ao desperdício de água, tá? Então, essa crise hídrica ela gerou uma série de problemas dentro do território do estado de São Paulo, principalmente ligados aí ao racionamento de água que a população precisou, o estado precisou fazer para que o sistema não entrasse em colapso, ou seja, não faltasse água toda de uma vez, e garantisse aí o abastecimento mínimo e básico para a população, tá? Então, dentro desse período, a seca ela atingiu aí aproximadamente 133 cidades dentro do estado, afetando aí mais de 27 milhões de habitantes, tá? E a escassez atingiu principalmente o estado de São Paulo e foi considerada muito mais intensa e duradoura da região dos últimos 50 anos.
E aí fala também que os principais reservatórios de abastecimento do estado de São Paulo, eles chegaram a níveis alarmantes, ou seja, abaixo do esperado, como mostrado aí nessa imagem, ó. Essa área aí, ela deveria estar toda coberta por água, né, nesse período, mas não foi o que ocorreu, tá? E apesar do verão ser o período que chega a maior pluviosidade, com a precipitação aproximada de 570 milímetros, dezembro e março, tá? No ano de 2014, choveu apenas 250 milímetros. Ou seja, bastante baixo para a região, considerando que é uma das que demanda de um grande quantitativo de água, tá? E aí, com o resultado, obviamente, houve longos períodos de racionamento de água e grande parte da população afetada precisou comprar galões de água. E a escassez de água no período foi tão intensa que nas cidades mais afetadas, os moradores passaram a trancar suas caixas d'água para impedir possíveis furtos. Então, foi um período bastante crítico, pessoal, aí entre 2014 e 2016 no estado de São Paulo, tá? Que sofreu aí bastante com essa crise hídrica. Vamos lá. A questão aí, ela diz o seguinte, ó. A partir do problema exposto no texto, observe o gráfico a seguir e comente sobre a situação do desperdício de água durante a crise hídrica, tá? Então, vamos lá. Vou analisar o gráfico aqui com vocês primeiro. A gente tem o título dele aí, ó. Índice de perda de água na distribuição, tá? Em porcentagem. Ou seja, aqui está falando no desperdício de água durante o processo de distribuição da água, ou seja, do reservatório até chegar na residência dos lugares onde ela é consumida, tá? Então, aí no ano de 2010, 32%, 2011, 31%, 2012, 31%. Veja que se mantém em equilíbrio, tá? Quando a gente chega aí no período que justamente ocorreu a crise hídrica, 2014 e 2016, a gente vê que manteve-se um aumento, tá? De desperdício de água. Só que, especificamente em 2014 e 2015, a gente teve uma leve redução, tá? Justamente porque possivelmente foram realizados investimentos para minimizar o desperdício da água e, claro, que ela estava sendo distribuída de forma mais controlada também, o que, é claro, possibilitava aí um menor desperdício, tá? E aí, como resposta para essa questão, a partir do problema do texto e da análise do gráfico, qual é a situação, então, da crise hídrica, tá? Então, é bastante simples, né? Que em 2014 e 2015 houve uma diminuição do desperdício, porém, em 2016 o desperdício voltou aos mesmos patamares de antes da crise hídrica, tá? Então, percebam que antes da crise hídrica, o desperdício de água era alto. Durante a crise, ele reduziu. Passado o período de crise hídrica, o desperdício ele voltou a aumentar. Então, percebam que não é só um problema das condições ambientais que afetam aí a disponibilidade de água, como, por exemplo, a ausência de chuva, mas também a forma como a população ela se apropria desse recurso e faz o seu uso, que muitas vezes geram esse tipo de impacto na perda do recurso, tá? Copiaram, pessoal, que tem em casa? Não. Já. Ok, então, quem não terminou, eu estou aguardando aí, tá? A próxima vai até 10h10 agora. Aí depois é o intervalo. Bem, pronto. Para a gente finalizar, só vamos fazer algumas considerações, tá? Vamos responder apenas essa terceira questão para a gente finalizar, tá? Vamos lá.
Em algum momento, só essa, tá? Em algum momento, o bairro onde você vive passou ou passa por um racionamento de água, ainda que por poucas horas. Você saberia dizer por que esse racionamento ocorre? Então, vocês podem colocar aí, caso vocês vivenciem essa experiência do racionamento no bairro de vocês, que isso ocorre justamente para controlar a distribuição de água dentro daquele bairro, tá? Para minimizar aí o desperdício desse recurso, tá ok? E claro que objetivando atender toda a população. Mas é claro, é importante que vocês entendam que quando a gente pensa, então, em formas de racionar esse recurso, evitando, fazendo um seu uso mais consciente e evitando o desperdício, a gente tende a pensar que apenas as nossas ações individuais, elas seriam suficientes, né? Que geralmente a gente conhece como escovar os dentes com a torneira fechada, tomar banho mais curtos, não lavar a calçada, lavar o carro apenas com um balde de água, não utilizar mangueira para colocar água nas plantas, entre outras pequenas ações do nosso dia a dia que nós podemos fazer para economizar água. Claro, isso é bastante importante, essas ações que eu acabei de falar, todas elas são importantes para reduzir o consumo de modo geral, mas principalmente para reduzir o consumo dentro da nossa residência, ou seja, reduzir o consumo de água, consequentemente, vai reduzir o quanto vai se pagar por ela. Nesse caso, esse ponto é positivo. Mas quando a gente pensa na manutenção desse recurso, a manutenção do recurso hídrico, para atender toda a população de um estado ou até mesmo de um bairro, essas ações só individuais que a gente faz, elas por si só, elas não são suficientes, tá? Por quê? O consumo de água, ele não é feito apenas dentro das nossas residências. Ele é feito na agricultura, ele é feito também pela indústria. Então, dentro desses outros ambientes, precisam também ter ações para minimizar as perdas desses recursos e reduzir, é claro, o desperdício dos recursos hídricos, tá? Então, não pensem que apenas as nossas ações elas vão ser suficientes para resolver problemas de racionamento de água ou de crise hídrica, tá? Tio, Oi. na minha casa só foi uma vez só que eu não tenho água com pés, eu uso água de poço, entendeu? Só foi uma vez Certo. quando a bomba quebrou, aí não tava subindo água. Aí a gente economizou água, aí depois consertou a bomba. Pronto, isso é bastante comum. Em algumas casas, a gente tem a construção de poços, justamente porque a população já entende que falta água naquele local, e justamente por isso que é feito esse poço justamente para ter uma reserva de água extra, tá? A utilização de caixas d'água, entre outros também, Tio, que podem na ser minha casa utilizados. não, é porque eu moro no sítio, aí meu avô preferiu, em vez de botar água com peça, preferiu botar água de poço. Água de poço. Aí lá só utiliza água de poço ou tem os Só dois? água de poço. Mas tem alguma encanação feita a partir do poço ou não? Alguma bomba para puxar água para encanar ela ou não? Tem. A Tem, gente né? puxa a bomba e joga para. Puxa a água e joga pra caixa d'água, aqui em cima de casa. E aí tem água encanada normal, né? É. Pronto, beleza. Vamos lá. Para a gente finalizar, então, sobre essa questão do desperdício da água, tá? O desperdício, então, como eu havia falado, ele não é feito apenas pela população, tá? Ele é feito pela indústria e pela atividade agropecuária, tá? E a consequência é uma má gestão dos recursos hídricos associada à consciência ambiental sobre a importância e a finitude da água potável, ou seja, a água ela é um recurso natural que está disponível, a gente vê ela saindo da torneira da nossa casa, muito boa e, dependendo da casa, sempre disponível, mas ela é um recurso finito, tá? A gente precisa entender que esse recurso ele pode, em algum momento, acabar. Já existem regiões no mundo que sofrem com a falta desse recurso, tá? Principalmente diretamente para a população. E não muito distante da gente, como a gente já havia falado anteriormente, em áreas do Nordeste, a gente já tem populações que convivem realmente com a escassez de água, tá?
Sobretudo pelas... Isso. E no sertão, principalmente. Sobretudo por conta das condições ambientais, tá? Vamos lá. E aí, a gente fecha essa parte, então, dos recursos naturais, dentro do Complexo Regional Centro-Sul. Nós vimos justamente a exploração dos recursos, destacando aí os recursos minerais, destacando a exploração da água, exploração de petróleo e exploração do solo. Vimos também que dentro do Complexo Regional Centro-Sul, a gente tem uma grande disponibilidade de água, mas por uma série de características, né? A gente viu que durante um período do tempo, o estado de São Paulo ele passou por uma crise hídrica, que foi agravado pelas adversidades climáticas do período, mas também pelo uso irresponsável desse recurso, com um grande percentual de desperdício, tá? Vimos também que o território brasileiro ele é bastante rico em diferentes jazidas de diferentes minerais e que no Complexo Regional Centro-Sul a gente também encontra essa grande diversidade. Um ponto de destaque no Complexo Regional é justamente o chamado quadrilátero ferrífero, né, localizado no estado de Minas Gerais, que compreende aí a região composta por 4 municípios desse estado, tá? E a exploração desses recursos, ela é de extrema importância, porque é lá que a gente encontra grandes áreas de produção agrícola, intensa atividade industrial e, claro, uma grande concentração de pessoas. Os recursos naturais que são explorados, como, por exemplo, o minério de ferro, ele não é apenas utilizado dentro da indústria interna, como a gente viu, tá? Grande parte dos recursos, dos minerais que são explorados, eles são aí para o mercado de exportação. Sendo assim, como eles são exportados sem sofrer nenhum tipo de transformação, são transportados em seu estado bruto, eles são conhecidos, então, como commodities, tá? Um exemplo de uma outra commodity também é justamente o petróleo. E todos os outros gêneros agrícolas que o Brasil exporta também são definidos como commodities. E o preço deles, como eu havia comentado com vocês, é regulado justamente pelo mercado internacional. Página 27, né? Ó, pessoal, faltam 10 minutinhos. Eu não vou seguir para a página 27, não, tá? Eu vou dar um tempo aqui com vocês para refazer a chamada. Por hora, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? E a gente vai seguindo com essa chamada mais uma vez. E aí eu explico também o trabalho com vocês da aula de hoje, tá? Então, vou interromper a gravação aqui. Quem terminou aí com o livro já pode guardar. E na próxima aula, a gente inicia a partir da página 27.